Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Estamos aqui no episódio número 71, nem vou falar qual que é a vez, é 70... Foi ruim aqui. 71ª? Tá difícil aqui, Giovanni, porque eu nem sei como falar isso aqui, mas já tem muito tempo que a gente está aqui com vocês. Hoje a gente vai trazer o Giovanni, né? O Giovanni já esteve ali do lado do escritório de advocacia, agora ele está do lado das empresas. E o tema de hoje é o que as empresas de tecnologia esperam dos escritórios de advocacia. O Giovanni Ravagnani, mas é difícil mesmo, já estou brasileirando o sobrenome. É tipo bolonhesa, nhoque, assim, entendeu? GN. O nome é chique e o Giovanni também é um dos advogados aí que está por trás do livro aí, que é bem famoso, o Advogado do Amanhã, um dos coordenadores desse livro. Ele também é mestre em Direito Processual, também é especialista em Gestão de Negócios pela USP e ele é Legal Counsel na Boozer, uma das empresas aí queridinhas do Brasil hoje, né? Assim, acho que a Boozer está aí enfrentando, inovando um novo mercado, tem um grande apoio popular do público, presta um serviço diferenciado e eu acho que tem a ver também, né, o trabalho da Boozer quebrando um mercado bem conservador, a gente aqui na advocacia também, né, buscando inovar um mercado conservador. Tô ansioso também para saber das suas histórias dentro da Boozer, viu, Giovanni? História boa é que não falta, cara, e olha que tem pouco tempo de casa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Velho, eu te agradeço aí, Gabriel. Para mim, hoje o podcast é a mídia que eu mais consumo, então tá aqui no ecossistema dos podcasts é muito legal, assim. Hoje eu escuto mais podcast do que assisto TV, do que vejo vídeo no YouTube e tudo mais, então eu sempre gosto de participar, tô sempre à disposição para trocar ideia contigo aí. Se faltar, precisar daquele cara para cumprir a agenda que tá atrasado, pode me chamar que eu venho. Legal, Giovanni, obrigado. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como é que foi assim a sua carreira até então? Como foi seu contato com a inovação? Você trabalhava em escritórios de advocacia? Qual que era o seu tipo de prestação de serviços na época e como que você migrou aí de carreira? Bom, cara, eu sou advogado, né? Me formei há 10 anos já, tô ficando velho. Já tô na curva descendente do colágeno da vida depois dos 30, então a pele só vai estragando, tô ficando velho já. Mas sou advogado há 10 anos, estudei no Mackenzie e minha carreira, cara, ela sempre foi desenhada para que meu endgame fosse me tornar sócio de um escritório de advocacia desses de grande porte aqui em São Paulo. Então, eu moro em São Paulo, vim do interior para São Paulo, mas o endgame sempre foi esse, né? E sempre trabalhei com contencioso civil. Minha primeira experiência em escritório de advocacia foi daquelas que me deixou com os olhos brilhando e que me fez querer trabalhar com isso para o resto da vida. Eu trabalhei com o professor Dinamarco no meu primeiro estágio, assim. Então, o bicho era fera e, cara, eu convivendo ali com a galera do escritório, falei, mano, é isso que eu quero trabalhar. É com isso que eu quero trabalhar para o resto da vida. E eu desenhei minha carreira para isso, assim. Então, trabalhei em alguns grandes escritórios, trabalhei para ter um repertório de generalista na resolução de conflitos. Então, trabalhei com arbitragem, licitação, mediação, com tudo um pouco. Quando eu estava trabalhando em 2017, no Souza Sescom Barrier, que é um desses big escritórios, começou a perder o sentido para mim, a vida começou a perder o sentido para mim e eu fui descobrir que o dia a dia do escritório de advocacia não estava me dando tesão mais. E aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu poderia agregar o meu conhecimento, meus skills, num projeto legal que pudesse ter um propósito por trás, assim. Então,
não queria só advogar por advogar, né? Tipo, tem um livro, cara, e aqui vou falar com o português mais claro possível, um livro do Piero Calamandrei. Eu sou processualista, então eu gosto desses livros meio chatos que nem todo mundo gosta. Mas tem um livro do Piero Calamandrei que chama Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados. E ele é um livro de pequenas frases, assim, não é um livro muito denso nem e tudo mais. E lá tem uma frase, aquele livro perfeito para ficar do lado do banheiro, assim, sabe? Você quer ler um pouquinho, lendo aos pouquinhos, mas tem uma frase lá que ele diz que o advogado vive 1000 vidas numa só. E eu acho que essa é uma realidade tanto para quem advoga em escritório de advocacia, como para quem advoga dentro de uma empresa. E eu resolvi fazer esse shift aí, procurar uma empresa que eu pudesse ter milhões de vidas por trás. E que tivesse um desafio regulatório, em que minha experiência como advogado de litígios pudesse agregar. E meio que sem querer, cara, eu fui cair na 99. 99 há 3 anos atrás. 99 é o primeiro concorrente da Uber. E há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, a 99 era uma startup pequena aqui no Brasil ainda, brigando para sobreviver. E 3 anos atrás ainda taxista chutava a porta de carro do motorista de aplicativo, tinha um monte de cidade que proibia, e a jornada lá foi como usar o Poder Judiciário para consolidar o modelo de negócios da empresa e fazer com que ela pudesse ser vendida e fazer com que ela tivesse sucesso. Então, fiquei lá 3 anos e meio, saí de lá com uma situação, como é que eu posso dizer, assim, bem... uma estabilidade regulatória, eu acho que é isso. E agora vim para uma briga um pouquinho mais difícil, que é a Buser, para quem não sabe, é um aplicativo de busão. Então a gente é tipo um Uber do transporte rodoviário. A gente aproxima pessoas que querem viajar de ônibus de pequenas empresas que querem fretar um busão. E como vocês podem imaginar, a gente está sofrendo alguns problemas regulatórios. Aí tem busão apreendido algumas vezes, estamos sendo processados por Deus e o mundo. Essa é a briga do momento, cara. Tá sendo divertido. Acho que a gente vai ganhar, mas foi meio que sem querer, cara. E aí eu me encontrei no mundo da tecnologia. Assim, acho que você consegue impactar uma gama bem grande de pessoas. E o advogado, ele não é aquele cara que só fica lendo planilha de relatório de escritório externo, entendeu? Aqui a gente é o negócio. Então, se não, por exemplo, se não fossem os advogados, o 99 não estava de pé hoje. E se não for por nós aqui na Buser, a empresa vai quebrar também. Então, essa é a luta. Está no coração da empresa. E é justamente isso que brilha meus olhos, cara. E eu acho legal, né? Porque você pega a sua paixão ali de carreira, né? Que é o contencioso, desde o início ali, com um dos maiores processalistas do país, e começou assim, a se questionar, né, para qual briga que vale a pena brigar, né? Porque hoje, eu não sei se você vê isso da mesma forma que eu, mas eu vejo o consultivo muito glamorizado, né? Todo mundo quer estar no consultivo, todo mundo quer prevenir conflitos, mas tem hora que também, às vezes a gente está sem propósito do contencioso porque a gente está brigando pelas brigas erradas, né? Tem muita briga boa para ser... Total, cara. Não, e a gente tem um lema aqui na Buser, cara, que o principal valor da empresa. A gente trabalha para o Brasil real. O Brasil real, cara, ele não pega Uber Black e fica andando com preço dinâmico 3.0. O Brasil real pega busão, se fode na fila do metrô, encosta o umbigo do balcão no fórum, toma xingo de juiz. Esse que é o Brasil real, cara. Então, quando a gente desce e aqui... E eu me coloco nesse mundo, assim, nesse estereótipo. Acho que por muito tempo eu estive lá dentro dessa bolha do direito que acha que a advocacia é maior e melhor que todo mundo. Mas quando eu comecei a trabalhar com pessoas diferentes, eu comecei a perceber que no Brasil real o advogado é só mais um. Que muitas das vezes o negócio vai e anda e a gente é a mosca do cocô do cavalo do bandido. Então, isso faz com que, sei lá, eu tenha humildade para poder fazer o trabalho e poder estar próximo do Brasil real mesmo, assim, sabe? Uhum.
Não, e Então, eu essa acho... história de fazer. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu acho que a gente glamoriza muito o consultivo, mas é encostando um umbigo no balcão que as coisas acontecem de verdade. Legal. Assim, Giovanni, o que me chama a atenção já do que você traz da sua trajetória, né? Uma pergunta parecida que eu fiz em alguns podcasts anteriores aqui com o Felipe Veiga, que é do BVA Advogados, que Parceirão, amigo meu, cara. assim como o Felipe, né, você também teve um bom problema, né? Você estava bem sucedido na advocacia, trabalhando aí nas maiores bancas, e aí provavelmente teve a difícil decisão de sair disso, né? Como que foi esse processo de tomada de decisão de migração de carreira? Quais foram os desafios? Tem muito advogado que está escutando aqui, até escritório de advocacia, que às vezes já é bem sucedido em um nicho, só que tá sentindo que tá no momento, sabe? O escritório deu aquela estagnada e tá na hora da gente fazer alguma coisa. Como que foi essa mudança, assim, para você? Cara, pra mim, eu acho que eu falo de ter ido atrás de buscar o endgame de me tornar sócio em um escritório desses grandes, mas eu sentia, cara, que eu tinha meio que gabaritado tudo, assim, do contencioso civil tradicional. Já tinha trabalhado com falência, já tinha trabalhado com recuperação judicial, já tinha trabalhado com reintegração de posse no interior da Amazônia, já tinha feito reintegração de posse de favela, porra, já tinha brincado de acabar com o rolezinho em shopping center, já tinha trabalhado com arbitragem internacional. E aí, meio que, porra, já quero alguma coisa nova. Eu acho que é muito da nossa geração também. Tipo, é, é, e eu acho que esse é um problema que nós, advogados, talvez a galera mais velha, tem um pouco mais de dificuldade para lidar ainda, assim. A galera mais nova, sou de 88, a gente fica entediado rápido, né, com as coisas. Então, a gente está acostumado numa vida dinâmica é, em que as coisas cansam. Então, se a gente não tem grandes desafios, a gente acaba sucumbindo. E quando eu decidi tomar essa decisão, eu fui conversar com um amigo meu que tinha feito esse movimento 3, 4 meses antes. É um cara legal para você conversar aqui, depois eu te passo o contato dele, que é o Ricardo Dalmaso. O Ricardo, ele trabalhou no Pinheiro Neto, a gente teve uma carreira parecida, assim, em termos de jornada de vida profissional, ele também trabalhou com arbitragem, com contencioso, e ele tinha acabado de ir para o Facebook. E aí eu conversei com ele, perguntei o que ele estava achando, e, cara, para mim, começou a virar uma obsessão daí, ó, eu preciso trabalhar numa empresa de tecnologia, e aí, cara, aquela boa e velha história, né? Comecei a mexer meus pauzinhos, conversar com alguns amigos meus que trabalhavam em empresa de tecnologia, e aí acabou. Eu acabei descobrindo que o amigo de um amigo estava procurando alguém para trabalhar com litígios na 99. E aí eu já falo que eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, estar frequentando o universo de pessoas que estão trabalhando com tecnologia, fazer parte da comunidade, e ao contrário de outras comunidades do direito, que as portas são fechadas, aqui é meio que na internet mesmo, assim, você entra e vai, a porta está aberta para você entrar e sair a qualquer hora, então, de repente fazer algum curso em algum lugar, ouvir teu podcast mesmo aqui, se você acompanhar todas as entrevistas que rolaram aqui, você vai conseguir entender vários caminhos que você pode conversar, pegar o nome de alguém, mandar uma mensagem no LinkedIn. Eu acho que tem muita gente cansada da advocacia tradicional e muita gente que tá lá, tipo eu, que já tá no mundo um pouco diferente, que vai topar te ajudar a abrir portas, assim. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes acham que para a gente gravar um podcast a gente tem uma super burocracia, né? De se conhecer antes. Esse está sendo o meu primeiro papo aqui com o Giovanni. Não conhecia a trajetória, conhecia pelo LinkedIn, né? Mas a gente envia um e-mail, a gente marca uma conversa e pode sair um negócio, né? Por que não começar a fazer isso na sua carreira? Isso pode ser interessante. E, assim, Giovanni, pegando, assim, né, a diferença de como você trabalhava ali na época dos escritórios, quando você era advogado de escritório de advocacia querendo ser sócio, versus hoje trabalhando em uma empresa de tecnologia. Qual que é a diferença hoje da prestação de serviços, assim, da sua visão sobre a prestação de serviços advocatícios? O que vocês esperam hoje dos escritórios assim, que trabalham com vocês, dos parceiros?
Cara, eu acho que assim, a principal diferença entre da minha advocacia antes eu tinha vários clientes, hoje eu só tenho um. Então é como se eu tivesse só um cliente, e aí eu tenho a disponibilidade de poder me debruçar e me jogar de cabeça e entender tudo o que acontece no cliente para aí conseguir oportunidades de vender o meu serviço. Então, e a relação acontece do mesmo jeito, assim, eu acho que relação advogado e cliente, a gente fala de transformação da advocacia, mas é, ela ainda está muito bem pautada pela confiança. Então, se o meu cliente interno, se o CEO da empresa não confia no meu trabalho, se o diretor financeiro não confia no meu trabalho, se eu não consigo entender o meu cliente, eu não vou conseguir prestar um bom serviço e muito menos advogar do jeito que eu acho que eu tenho que advogar. Então, aqui, e eu acho que a principal diferença é que aqui eu tenho e é um pouco do que se espera do advogado de startup, assim, é que você seja o braço direito do CEO, que você seja o braço direito do board, porque se a gente olhar aqueles conceitos aí, e o Eric Nibo, que é um grande amigo também, fala lá dos requisitos para que uma startup seja uma startup. O primeiro deles, eu acho que tem forma de alavancagem, de ser com venture capital, forma de expansão, velocidade acelerada, mas a mais importante de todas é que você está quebrando o mercado. Você está fazendo alguma coisa de uma forma bem diferente. E quando você faz alguma coisa de uma forma bem diferente, é que nem aquele brinquedo de criança, que você tem um triângulo e você tem uma peça que você tem que colocar no lugar do triângulo. Aqui o que a gente tem é o triângulo, só que a gente tem uma peça de um quadrado e a gente precisa dar um jeito de fazer funcionar. E eu acho que a principal diferença é que você trabalha pro negócio. Então, a gente sempre fala que a advocacia é um trabalho, é uma carreira, tem a função de meio, não de fim. Eu já acho que dentro de uma corporação, e principalmente numa startup, nosso trabalho é de fim. Uhum. A gente está comprometido com o sucesso da companhia. E a gente tem que fazer de tudo para que a companhia prospere, né? Seja brigando por regulação, seja ajudando na captação de aporte financeiro e tudo mais. E o que eu sinto e o que eu espero é que o escritório de advocacia que vá prestar serviço para mim, ele esteja com a palavra de coach que eu odeio, tá? Que ele esteja com esse mindset também, tá? Que ele saiba qual é o objetivo que eu quero. Então, o objetivo lá atrás da 99, por exemplo, era: eu preciso ganhar as liminares, porque talvez no futuro próximo eu vá ser vendido e ter as liminares é muito importante para mim, porque ninguém vai comprar uma empresa que não possa operar. Então, a partir do momento que essa é a prioridade, isso se torna uma missão. Eu quero um escritório de advocacia que vai pensar em todas as portas possíveis para atingir esse fim. Muito legal. Você falando isso, eu me lembro de um artigo que a gente tem no nosso blog, que é o Manual da Advocacia 4.0. Vou até deixar aqui na descrição desse episódio para você que estiver escutando aqui ou assistindo, quiser se aprofundar no tema. Mas uma das essências desse artigo que a gente traz lá no nosso blog é que uma mudança, né, que vem aí com as novas tecnologias e com esse novo movimento na advocacia é o advogado ele sendo cada vez mais um parceiro de negócios, né? Então, menos ali, óbvio, com com uma prestação jurídica assim, muito boa, mas além disso também, né, sendo próximo do negócio e tentando de fato gerar valor para a companhia. Nunca tinha escutado alguém falar realmente de trazer essa reflexão, né, de talvez o advogado se vê um pouco como atividade fim, pode ser interessante. Eu acho que às vezes a gente fala muito... A gente é o negócio, cara. Com certeza. Eu acho que a gente é o negócio, a gente não é o parceiro de negócio, né? Parceiro de negócio é a palavrinha bonita que eu sempre costumo usar também, mas a gente é o negócio. Legal. Eu acho que às vezes... Vou te dar um exemplo. Às vezes... desculpa, pode falar. Não, pode falar e eu já complemento, cara. Eu tô te interrompendo. Tá. É que estão abrindo mil pop-ups na minha cabeça. Sem problemas. Não, é porque o que eu estava querendo dizer, porque às vezes a gente fica nessa, né, de falar assim, não, advocacia é meio, não é fim, porque alguns advogados, eles prometem demais, às vezes prometem resultados que não vão acontecer,
Às vezes, eu acho que essa frase ela existiu para impedir mesmo um uso antiético da advocacia, impedir também, né, que advogados comecem a fomentar a litigância ali em excesso, mas ao mesmo tempo essa frase pode estar impedindo alguns advogados de fato estarem mais preocupados com os resultados dos seus clientes do que eles deveriam, né? Acho que faz sentido essa reflexão. Cara, essa lógica aí é basicamente para o advogado tirar o dele da reta, né? Não mais do que isso. Então, eu ganho êxito no sucesso, mas se eu perder, você perdeu. Então, aquela história do técnico de futebol que fala: eu ganho, a gente pata e vocês perdem. É mais ou menos isso, assim. Mas vou te falar, tipo, puxar um gancho que eu queria puxar. Nessa história do advogado ser um parceiro de negócios, se você olha os primeiros momentos da 99 pós-aquisição pela Didi, a gente tinha um CEO chinês e a gente tinha um presidente brasileiro. E o presidente brasileiro era o nosso antigo diretor de jurídico. Então, foi um cara que... Você vê que o executivo das empresas, ele... quando numa empresa que está tão vinculada, que o jurídico é tão importante, você viu o movimento aqui na 99 do nosso presidente virar o diretor jurídico e controlar e comandar várias áreas da empresa. Então, acho que é um case que mostra, é um case de sucesso que mostra como o departamento jurídico é importante para as companhias. E que quando a gente trata o jurídico só como contingência e como um bombeiro, não funciona tão bem. Não, legal sua reflexão, Giovanni. E analisando hoje, assim, talvez se você estivesse falando para o Giovanni que estava começando a carreira lá no início, quais foram os erros assim da advocacia até então? O que você teria feito de diferente? E também, assim, quando você analisa o mercado como um todo, o que os advogados estão fazendo de errado? Essa terceira temporada a gente está falando muito sobre como ajudar escritórios de advocacia a crescerem, né? E tem muito erro ainda básico que os escritórios eles estão cometendo, que impede que eles consigam clientes maiores, às vezes clientes mais inovadores, com potencial de lucratividade maior ali no longo prazo. O que eu teria feito, acho que tem algo, não vou falar de erros, mas de reflexões sobre a minha carreira, porque eu acho que se eu tivesse feito diferente alguma coisa, provavelmente eu não estaria aqui hoje, onde eu estou exercendo a função que eu tenho hoje. Então, não vou falar em erro, porque em erro pressupõe que o resultado foi errado. Mas coisas que talvez pudesse ter mudado o caminho da minha vida era... eu preciso de e aqui falando como in-house counsel para o outside counsel, para um advogado de empresa, o cliente falando para um prestador de serviço jurídico. Eu preciso que um escritório venha vender, me antecipe para vender as soluções. E não que eu o procure para ele vender, para ele me ajudar a resolver o problema. Então, por exemplo, e eu tenho vários parceiros que fazem isso, os caras se antecipam a mim e conseguem entender problemas que estão acontecendo. Exemplo, que a gente ia gravar na semana passada, mas a gente começou a ter alguns problemas de risco de alguns ônibus serem apreendidos durante o feriado e a gente jogou para hoje. Eu tive um escritório de advocacia que me sugeriu a estratégia que eu deveria fazer antes mesmo de eu ter contratado os caras. Então, que tipos de ações eu tenho que usar? O cara foi buscar, o cara me alertou, eu já estava com isso no radar, mas o cara veio me alertar que talvez a gente tivesse que agir antes do feriado para que o feriado não fosse prejudicado, para o feriado dos passageiros não fosse prejudicado. Ou então clientes que entendem meu modelo de negócio. Vou citar um exemplo aqui de um escritório que eu gosto muito, cara, não estou fazendo propaganda, tá? Mas chama Souto Correia. É um escritório do Sul que tem sede aqui em São Paulo também. Tem 2 sócios que me atenderam na 99 e que eu fiz questão de, na primeira oportunidade que eu tive um espaço para trazê-los aqui para a Buser, também trouxe. Os caras entendem o modelo de negócio e me dão um pitaco sobre como mudar a operação. Então, olha, acho que do jeito que vocês estão fazendo, são dois tributaristas, o Giacomo e o Fernando. A gente está discutindo em como mudar a estrutura da operação da companhia para poder ter algum ganho, benefício fiscal. Sugeriram que a gente fizesse alguns pedidos de regime especial fiscal para facilitar o andamento da empresa. Então,
são caras que estão olhando para minha empresa de forma mais profunda que eu. Então, e aí dou um exemplo de um case que eu tive. Eu falei para você dos rolezinhos dos shopping centers, coisa de 2013, 2014, não sei se você lembra que começaram a marcar vários baile funks dentro dos shopping centers pelo Facebook. E esse foi um negócio que eu pesquei lá atrás. Eu era meio daqueles nerds de Facebook, e eu pesquei que ia ter um rolezinho num shopping que era cliente meu no escritório. E aí falei com o meu chefe na época, a gente mostrou esse risco, tinha, sei lá, 7 mil pessoas confirmadas, e a gente vendeu a tese jurídica pro shopping center, que depois vendeu para a Abrace, que é a Associação dos Shopping Centers, e a gente entrou com uns 50 interdito proibitórios no final do ano para impedir os rolezinhos dos baile funks. Então, tipo, e eu lembro que naquela época, óbvio que talvez hoje eu fosse fazer melhor, tivesse com a guarda mais alta para isso, mas eu estava obcecado em como conseguir virar o rei do shopping center naquela época. Então, eu vivia vivendo de shopping center, em evento de shopping comercial, tipo, operacional do shopping center, frequentava shopping pra cacete, para poder entender como daria para melhorar. Então, e assim, óbvio que não dá para fazer isso com todos os clientes, mas aquele era um segmento que eu achava que poderia dar uma lucratividade legal para o escritório, e por isso que eu fiz essa imersão no modelo de negócio dos caras. E do ponto de vista pessoal, do ponto de vista ponto de vista pessoal, eu teria priorizado um pouquinho mais minha vida pessoal e minha saúde mental e física, cara. Em detrimento de tudo. Mas esse é um papo para outra conversa, mas acho importante deixar registrado. A advocacia é difícil, né? Assim, muita pressão, problemas muito graves, e acaba que a gente sofre bastante, né? Muitos advogados com sobrecarga de trabalho. A gente também tem muito material sobre isso lá no nosso blog da Freeló. Não, cara, e acho que eu abandonei minha saúde física e minha saúde mental por conta do trabalho. Eu acho que não faria isso de novo hoje. Mas acho que é um pouco da maturidade também. Mas se eu tivesse alguém que me dizendo que ia dar merda na frente, talvez eu tivesse tirado um pouquinho o pé do acelerador em alguns momentos que eu acho que eu não precisava, porque nossa vida é de altos e baixos, né? Então, tem hora que a gente precisa estar com o pé no acelerador, tem hora que a gente joga o ponto morto e vai na descida, entendeu? Pela nossa experiência, o advogado é muito, muito centralizador, né, em regra. Tem muita dificuldade de delegar as coisas. O advogado geralmente acha que quase tudo que faz é estratégico. Então, se a gente começar, de fato, a diferenciar o que é operacional, o que é estratégico, e a gente começar, tipo, a medir isso e a delegar para pessoas de confiança, e aos poucos, né, e treinando uma equipe de confiança, eu acho que a gente tem um potencial legal para ter uma vida mais saudável também e mais eficiente para o escritório, né? Mas, ao mesmo tempo, falar é fácil, né? Fazer é bem difícil. Acho que todo mundo... Hoje, quase todas as profissões, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? De todo mundo trabalhando 24 horas, então acho que todo mundo sofre bastante com isso, né? Não, pra caralho, cara. E acho que tem uma outra coisa, cara, que nós advogados, a gente não é treinado para fazer gestão de pessoas, e não é muito treinado para desenvolvimento desses soft skills, como inteligência emocional. A gente sabe protocolar a prazo e fazer gestão de tarefas, e o resto foda-se. Então, é uma coisa que a gente tem que melhorar pra cacete ainda, assim. Eu não sou dono da verdade. Eu não sei qual a solução mágica, porque eu acho que ela não existe. Tem muitas vezes que eu patino, e a maioria das vezes eu estou patinando, mas pelo menos eu tenho a consciência de que eu estou fazendo as coisas erradas, dando destaque para coisas que talvez não fossem tão importantes, em detrimento da minha vida pessoal e profissional. Então, eu levanto a bandeira, mas não de forma hipócrita, de forma meio que fracassada às vezes, mas eu estou na luta, pelo menos. Eu vou deixar mais um artigo aqui na descrição desse episódio, que se chama Petição Inicial Pronta. Parece mágica, mas é tecnologia. Vou deixar esse artigo aqui para vocês aqui na descrição do episódio, que fala um pouco exatamente sobre essa discussão que a gente está trazendo, para quem quiser se aprofundar. Mas assim, Giovanni, você falando, né, eu fiquei me colocando no lugar do nosso ouvinte, né, você falou assim, se eu
talvez um erro, né, que eu cometi é não me antecipar à empresa, né, não me antecipar ao problema da empresa e já abordar ela ali com alguma antecedência. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente faz isso de uma forma ética, sem parecer chato? Hoje, eu estou em várias listas de transmissão de escritórios de advocacia, que eu não pedi permissão, me colocaram. Tem vários escritórios me enviando conteúdos assim com frequência, vai no contato da minha empresa e começa a enviar conteúdo. Imagino que vocês devem receber muito mais disso. Mas como fazer isso de uma forma ética? Até que ponto que é ético? Como que a gente cultiva um relacionamento com uma empresa? E, analisando vocês, né? O que vocês tomam, assim, o que uma empresa como a Buzer toma, o que ela leva em conta na hora da tomada de decisão de contratar ou não um escritório de advocacia? Como fazer isso de forma ética, cara? Eu acho que tem... E vocês têm um material bem legal de marketing jurídico, sem ser cafona e chato, né? A gente sempre teve acostumado a usar cartão de visita e sair distribuindo por aí. Para mim, o maior cartão de visita para advogado hoje é o Instagram, cara. Acho que é uma das principais ferramentas para produzir conteúdo, para você mostrar informação de que você está aware sobre algum problema. Então, acho que tem dois momentos, né? O primeiro deles é como captar um cliente e como, a partir da captação, você gerar mais trabalho daquele cliente. Captar o cliente, cara, para mim, é o mais difícil, cara. É o mais difícil. Sem parecer chato, sabe? Sem parecer aqueles malas que ficam mandando mensagem, o e-mail do LinkedIn. Puta merda, cara. Quem me manda isso daí, na maioria das vezes, vendendo serviço, eu dou um bloco e não respondo, cara. Mas eu acho que o caminho é você ter bons cases, né? Então, por exemplo, tem um escritório de advocacia que trabalhou para mim na 99, que o cara tinha um trabalho bem legal de, usando os meus cases, os cases que eles tinham construído conosco, mostrar que a atuação do escritório tinha sido positiva. Então, como o escritório... Era o Pinheiro Neto, vou falar que é um escritório que talvez não precisasse se divulgar tanto, mas é um escritório que pegava os bons cases que eles tinham lá, a decisão que eles conseguiram no Supremo foi muito boa, e que faziam eventos, divulgavam aquela decisão que eles conseguiam naquele caso. E é uma coisa que eu olho também, né? Que parceiros, o cara vem me vender serviço aqui. O que você já fez de bom no meu segmento? O que você entende de tecnologia? Que liminares você já conseguiu? Então, acho que essas são coisas... Mostrar o teu repertório é uma coisa importante. E fazer isso sem de forma agressiva. Por exemplo, mailing, lista de transmissão, porra, velho, eu acho que isso daí é bem chato, né? Acho que você entrar sem querer em lista de transmissão é uma merda. Eu bloqueio na hora também, peço para sair da lista. Mas se eu peço para entrar na tua lista de transmissão do escritório, é porque aí sim eu sei que eu vou ter acesso a um conteúdo importante. Então, eu que tenho que fazer o cara querer entrar na minha lista de transmissão. E o Instagram, por exemplo, é uma boa forma de você fazer com que as pessoas se direcionem até o teu perfil. Aí você põe lá o link da tua lista de transmissão. Então, acho que essa é uma forma de entrar que a gente tem hoje. A partir daí, ou então, coisas que eu já fiz bastante. Você pega o tema, escreve pega um tema que pode ser correlato ao cliente que você quer prospectar, escreve e publica na internet. E aí pode ser no Freeló, pode ser no Jota, pode ser em qualquer lugar. E aí o Google vai te ajudar também a chegar no cliente. O escritório que advoga para Uber no Brasil, o principal escritório, que chama Leaks, eles escreveram um texto falando sobre a legalidade da Uber em 2013, antes da Uber chegar aqui no Brasil. A Uber, quando foi chegar no Brasil, deu um Google, procurou Uber, legislação, caiu no texto deles e contratou o escritório. E foi o principal cliente do escritório desde então. Legal. Isso é real mesmo, é verdade? O Uber lá é real, cara, é real. Isso, o gringo lá de fora deu um Google e caiu no texto do Leaks e contratou o cara. E tem gente que acha que ninguém lê conteúdo mais, tem gente que acha que empresa só está no LinkedIn, que não está no Instagram. A gente está vendo aqui tomador de decisão aqui, né, de empresa que está lá. LinkedIn é muito chato, velho.
dando muita atenção ao Instagram também. Eu vejo muitas pessoas falando que o LinkedIn é chato, né? Ao mesmo tempo, para quem trabalha com atendendo empresas, né, ainda é um bom canal, né? Acho que não tem como Não, negar. é um bom canal, mas eu acho muito chato, na real, cara. Uhum. Parece que todo mundo é perfeito, sabe? Que nem quando você vê a Instagram de influenciadora digital no Instagram, perfil caramba, perfil de influenciadora digital, Gabi Pugliese, assim. A vida delas é maravilhosa, elas acordam com um Golden Retriever lindo, estão na praia, andando de skate, comem hambúrguer, não engordam, essas coisas, sabe? O LinkedIn é o Instagram da vida profissional, cara. Por isso que me irrita um pouco. E eu acho que uma coisa que no Instagram profissional você consegue usar é você consegue gerar empatia, porque você mostra a tua vida real também, né? Então você consegue mesclar as duas coisas. Então você mostra lá uma foto da tua família, do teu tio, do teu cachorro, e são formas que você consegue gerar empatia no teu cliente. Pô, quem não gosta de cachorro? Quem não gosta de ver que você tem um cachorro? Talvez esse seja um papo que você vai conseguir, a partir do cachorro, engatar numa relação profissional. Sei lá, e todo mundo tem um hobby. Então, sei lá, você, Gabriel, gosta de fazer cerveja em casa. Tem teu perfil lá profissional, aí você posta um story de você fazendo cerveja em casa. Com certeza vai gerar engajamento e empatia com os teus clientes cervejeiros, entendeu? Uhum. Acho que são coisas legais de você de tirar a máscara. E acho que esse é para mim a advocacia 4.0 é essa. A gente tira a nossa máscara de advogado e põe a máscara de pessoa normal, né? Vamos descer do nosso salto alto. Legal. Acredito muito nisso também. E eu acho que essa conversa aqui de hoje com o Giovanni, né, ela mostra também uma necessidade, né, que poucos escritórios fazem. Converse com seus clientes, sabe? Você quer advogar para uma empresa como a Buzer, vai lá, converse com pessoas como o Giovanni, entende o que eles gostam, como que eles levam em conta ali na hora de contratar uma empresa. A gente teve um episódio antigo aqui no Lawyer to Lawyer, que foi com o Matheus Nasser, na época ele trabalhava no Banco Olé, e eu fiz algumas perguntas parecidas, né, e a resposta dele foi bem diferente, porque ele é um outro tipo de cliente, ali no caso, para algumas perguntas, mas também com o mesmo objetivo, né? Gerar valor para o seu cliente. Agora, como que você vai gerar valor para o seu cliente? Depende. O Giovanni, ele gostaria de consumir conteúdo eventualmente no Instagram. Vai ter um outro cliente que é mais formal do que o Giovanni. Então, quem é o seu cliente? Tudo isso vai ditar muito como é a sua estratégia, né? Não sei se você concorda com Não, isso. com certeza, com certeza. E tem gente que o advogadão mais tradicional vai fazer um post no Instagram, talvez não fique tão bom e natural também. Talvez o melhor para ele seja ir no boletim do Migalhas de se divulgar, entendeu? Sim. E tem perfis e perfis, né? Tem 1000 tipos de advocacia, cara. Tem advocacia. Eu tô falando da minha bolha aqui da tecnologia, que são advogados que fingem que são mais modernões, entendeu? Que gostam das modernidades, mas tem advocacia tradicional. Se eu fosse advogar para uma Monsanto, para uma GE, talvez, talvez não seja a melhor forma de abordar, entendeu, os caras. Sim, legal. Mas Giovanni, o que eu tenho certeza desculpa, cara, o que eu tenho certeza que funciona. Mostre seus bons cases. legal. Mostre que você já fez, mostre os casos que você fez, que você acha que consegue gerar valor para o teu futuro cliente. Muito bacana. Acho que fica o dever de casa aí para todo mundo. Eu não contrato nenhum cuzão. Se eu acho a pessoa cuzona, eu não vou contratar nem a pau. Tá mais do que certo, né? Afinal, né, se a gente tá falando de uma relação e analisando um pouco mais o negócio, né, da Buzer, né, que o Giovanni está aí responsável hoje pela parte jurídica, é um negócio que tem desafios regulatórios muito fortes, né? Então exige um tipo de advocacia muito específico, né? E acho que poucos escritórios analisam ali qual é o tipo de advocacia que o meu cliente, de fato, ele precisa. É uma advocacia muito combativa, presente em cada momento. Se a gente não tiver urgência no caso deles, acaba o negócio. O passageiro não viaja, vai ficar insatisfeito, e aí perde cliente, marketing gastou dinheiro para conseguir cliente, e aí? Então, para esse tipo de cliente, a gente precisa de muita agilidade, né?
Talvez, eu acho que todos os tipos Gabriel, todo mundo demanda cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, eu estava com parceiros meus junto comigo na trincheira, na beira da Dutra, no feriado, para brigar com o fiscal da NTT que estava apreendendo ilegalmente os nossos ônibus. Nossa. Então, na trincheira de guerra, assim, cara, mesmo. Óbvio que eu não vou pegar uma almofadinha com gel no cabelo para fazer isso, entendeu? Uhum. Não vai dar conta. Mas uma almofadinha com gel no cabelo vai funcionar para minha briga lá no Supremo. Sim. Qual o tipo de advocacia que você quer estar, né? Eu acho que é muito a reflexão que fica hoje, né? Não, total, cara. E a gente tem que saber o que a gente consegue entregar de melhor para o nosso cliente e focar nisso, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu sou o cara que eu não tenho muito saco para escrever peça. Se eu puder, mas eu faço audiência bem pra cacete. Se eu puder me conectar, ainda e aí falando para advocacia real, assim, que não tem grandes estruturas, que às vezes tem que fazer tudo. Mas se eu puder me conectar com pessoas, suponhamos que eu faça a captação do cliente, e aí terceirizo a elaboração da peça, eu faço audiência, a gente terceiriza para um cara despachar com o desembargador. Acho que essa é a advocacia do futuro também, que a gente consegue desenvolver o nosso melhor skill. Legal, pessoal. Vem para Freelon, então, né? Que a gente ajuda vocês nas peças. Giovanni, foi um prazer aqui a conversa. Aprendi bastante com você. Obrigado de novo pela disponibilidade. Eu te agradeço, acho que a gente atendeu aqui diferentes públicos, né? Para pessoas que estão aí seguindo carreira em grandes escritórios, acho que tivemos palavras bem inspiradoras, realmente ajudando vocês a talvez refletir sobre a forma que vocês estão conduzindo a carreira e também enxergar novas possibilidades, e também para escritório de advocacia, né? Poxa, o que eu posso fazer para entender mais o meu cliente? Será que vocês entendem de fato o negócio dos seus clientes? Será que vocês conseguem atuar um pouco como fim, a advocacia um pouco como fim, no sentido positivo que a gente trouxe aqui no episódio de hoje? Talvez pode ser bem legal. Queria saber, Giovanni, se tem algum recado final, alguma pergunta que eu não te fiz, e também se a gente conseguir fechar aqui com checklist, né? Voltando lá para o tópico do dia, né? O que as empresas de tecnologia esperam dos escritórios de advocacia? Se a gente fosse fazer um resumo final, qual que seria a sua resposta para essa pergunta? Cara, se eu tivesse que dar uma mensagem dá para ser feliz na advocacia. Então, existem 1000 formas de advogar. Talvez você só esteja advogando da forma errada para esse seu momento de vida. Então, procure informação, conteúdo que dá para você virar o jogo e advogar de uma forma leve, descontraída. Não precisa ser um coxa-mala, que nem muitos dos advogados por aí. Para advogar para uma startup, eu acho que você precisa ser uma pessoa tá dentro do mundo da tecnologia, então não dá para você vir advogar para abuser e nunca ter pedido uma corrida da Uber, por exemplo. Você pedir para fazer um conference call e me mandar o dial-in, não nem pensar em como fazer uma reunião por Google Meet. Não dá para você não ter tesão pelo nosso modelo de negócio e pela nossa missão. Então, a gente valoriza bastante aquele que entende da nossa jornada e que quer estar com a gente na beira da Dutra de madrugada no feriado. Não pode cobrar muito caro, porque startup o bolso é curto. E eu acho que se você tiver todas essas outras coisas, você vai conseguir entregar um trabalho com excelência, que é o que a gente precisa, assim. E o trabalho de excelência nem sempre é o melhor trabalho do mundo, mas é o melhor trabalho possível. E poder, junto com a gente, tomar a decisão que, às vezes, feito é melhor do que perfeito. E assim a gente vai. E que gosta de tomar risco também. Muito legal, Giovanni. Mas não tem receita de bolo, cara. Eu vou te fazer um convite agora, inusitado. Bora. A gente conversou muito de Instagram, já que você gosta tanto do Instagram. Nunca fizemos isso aqui, não. Mas vamos... Quem estiver escutando o episódio aqui agora, não sei se o Giovanni vai topar, não. Mas a gente vai abrir uma caixinha de perguntas aí, talvez na sexta-feira ou alguns dias depois do episódio. E com algumas perguntas aí que vocês gostariam de fazer para o Giovanni. A gente vai convidar o Giovanni para responder essas perguntas aí para a gente complementar o episódio. O que você acha? Tô dentro, cara. Tô dentro. Só a gente acertar a agenda, mas tô dentro.
Fechou. Então, a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Depois que você estiver escutando esse episódio, vai lá, aproveita. O nosso Instagram é freelaw.work e a gente vai passar esse abacaxi para o Giovanni e ele vai ainda complementar aí para vocês essas perguntas, viu? Fechado, tô dentro. Giovanni, obrigado de novo, viu? Foi um prazer ter te conhecido. Você é um advogado, assim, desde o início, né? A gente percebe aqui, né? Um advogado simpático mesmo, muito humilde, embora seja muito bem sucedido, aí, um dos advogados aí que estão mais nos postos aí mais alto aí de quem está trabalhando com tecnologia e inovação. E mesmo assim, sempre muito acessível. A única coisa é que eu só cheguei antes, cara, é só por isso. Não tem essa de bem sucedido ou mal sucedido. Só cheguei um pouquinho antes, só isso. E eu acho que é um pouco da mensagem, né? Inovação é sim, tecnologia é sim. Se você não colabora, se você está escutando o podcast errado, você está no mercado errado. É assim que a gente move, né? A gente está numa bolha, e essa bolha está crescendo cada vez mais. Eu acredito que essa bolha vai chegar um dia que ela vai tomar o mercado como um todo, vai estar todo mundo dentro dessa bolha, mas a advocacia combativa, aquela ali de muito ego, né? Acho que fica um pouquinho fora do que a gente espera do advogado 4.0, né? Que esse termo da moda, que às vezes... Não gosto muito dele, mas tudo bem. Eu também tenho algumas críticas, mas eu acho que quem quer se destacar na advocacia tem que se despir um pouquinho disso, né? Sair do salto, como você trouxe. Não, e eu acho que... E ficar ligado, porque a próxima onda tá vindo já e se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser engolido de novo. Não sei qual é a próxima onda, mas ela tá vindo. Assim, a gente nunca... Eu acho que a Covid acelerou ainda mais, a gente não sabe o que vai acontecer, inovação é sempre algo disruptivo, então faça diferente. Acho que na semana que vem a gente volta aqui para mais um Lawyer, mais um convidado especial. Espero que vocês estejam gostando. O nível tá alto, né? O Giovanni trouxe aqui o Eric, né? Foi um entrevistado anterior aqui do episódio. Eu acho que a gente conseguiu garimpar aí as mentes brilhantes do mercado para trazer aqui para vocês. Tem muitas mais mentes aí, talvez você que está escutando tem mais indicação de convidados, de convidadas. Falem conosco, que vai ser um prazer a gente trazer mais convidados aí para a gente manter esse alto nível aqui de conversa, viu? A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até logo. Valeu.